Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente. Hoje eu quero falar com vocês sobre bloqueios emocionais. Você sente que tem alguma coisa te travando, algum pensamento, sentimento que te impede de ser quem você é, fazer o que você quer ou ter resultados diferentes? Então você precisa entender o que são os bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais se manifestam de diversas formas. E muitas vezes a pessoa se sente como esse boneco aqui, amarrada, sem conseguir agir, sem conseguir liberar o seu potencial. Então pode ser por causa de mágoas, de perdas, de arrependimento e de erros do passado, você carrega culpa, muitas pessoas estão presas no passado. Pode ser por conta de medo, dúvidas, insegurança, uma série de coisas, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Como que você rompe esses bloqueios? Através da mudança de mentalidade. Nesse desenho tem uma faca. A faca representa a sua mentalidade, que vai romper esses bloqueios, que vai fazer você se desconectar dessas amarras mentais. Algumas pessoas chamam de bloqueios emocionais, outras de bloqueios mentais, mas eu quero que você entenda o contexto. Existe algo travando você, ou alguém que você conhece, e isso acontece por uma série de fatores que eu vou explicar aqui. Algumas pessoas também se sentem como essa pessoa aqui, né? Pressionando uma caixa que está cheia de problemas que ela não quer tratar, mas é a caixa de Pandora. A hora que abrir vai ser uma explosão de raiva, de ira, de sentimentos que estão ali prestes a explodir. Muitas pessoas até têm explosões constantes, vivem explodindo. Isso é consequência de bloqueios emocionais. Mas o que são esses bloqueios? Eu vou mostrar para você aqui com exemplos e também tecnicamente o que acontece na sua mente por conta dos bloqueios emocionais. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te pedir um favor. Aperta o botão do like, não esqueça de se inscrever nesse canal e também ativar o sininho para receber as notificações quando eu lançar novos vídeos, beleza? A nossa mente, o nosso cérebro, ele estima-se que tem 100 bilhões de neurônios, células nervosas. Então são muitos neurônios que a gente tem e eles se conectam entre si. Essas conexões podem chegar até 100 trilhões. Lógico que a gente não tem todas as conexões ali, mas é um potencial que a gente tem. Deus foi muito generoso com a gente de poder fazer 100 trilhões de conexões, e isso é o que nos torna único, diverso, porque cada um tem um tipo de conexão que determina quem a pessoa é, como que ela pensa, como que ela sente. Mas o que são essas conexões? Essas conexões, elas são geradas através de experiências e aprendizados que a gente tem. Então, por que eu estou te mostrando isso aqui? Porque o bloqueio emocional é um aprendizado que a pessoa tem, porém que ou serviu somente no passado, ou no passado ela já aprendeu errado e gerou um bloqueio emocional, uma crença limitante. Por exemplo, vamos pôr aqui uma criança, né, estava prestes a sair da escola, o pai estava indo buscar, mas encontrou um trânsito muito grande e se atrasou. E essa criança foi deixada na escola esperando o pai. Todas as outras crianças foram indo embora, ela foi vendo todo mundo indo embora, o sol se pondo, ficando à noite, e ela teve um aprendizado errado naquele momento, se sentiu mal e teve um aprendizado errado, que ela não é importante, que o pai e a mãe rejeitaram ela, abandonaram ou não vai buscar. Então, ela criou uma conexão, uma experiência negativa equivocada. O pai estava indo, mas teve um problema no meio do caminho. E aí ela gerou essa rede neural, essa conexão de um aprendizado errado. Olha como que funciona o bloqueio. Pode ser por vários outros motivos. Você, na escola, quando você estava lá na quinta série, na sexta série, fez uma pergunta e todo mundo deu risada. E aí, naquele momento que você se sentiu humilhado, gerou um aprendizado. Não devo fazer perguntas em público, ou não devo falar em público, é perigoso, as pessoas vão dar risada de mim. Inclusive aconteceu essa semana com a minha filha, uma escola nova, ela estava insegura, e eu falei para ela, não fique insegura,
Toda vez que você tiver dúvida, pergunte, faça perguntas para você entender. E aí eu não sei quantas perguntas ela fez, também não importa. Teve um momento que a professora falou assim: nossa, mas você pergunta demais. E esse tipo de questionamento na frente de todo mundo pode gerar um bloqueio. Agora o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir lá falar com a professora, fazer pergunta para ela. Por que não pode perguntar? Então, as experiências, os aprendizados que você tem geram conexões. Essas conexões, elas transmitem informação nessa rede de pensamentos e de sentimentos. Quanto mais intenso é o seu sentimento daquele momento, mais forte é essa conexão. Pode ser que você gerou um bloqueio de relacionamento amoroso. Depois de ter quebrado a cara várias vezes, às vezes nem tanto, às vezes foi só uma vez muito forte, você falou: nunca mais eu quero me relacionar. Então vou mostrar para você aqui tecnicamente o que acontece no seu cérebro quando formam esses bloqueios. Aqui eu tenho um vídeo, né? Não sei se você já ouviu as pessoas comentarem assim: ah, o meu tico e teco não estão funcionando. Então vou mostrar para você aqui quem que é tico e quem que é teco. Esse é o tico, esse é o teco. São dois neurônios e eles estão se aproximando. Isso aqui é uma simulação de laboratório in vitro, mas são neurônios verdadeiros, e eles estão se aproximando e eles vão se conectar. Uma vez que eles se conectam, eles começam a trocar informação. Informação química, informação elétrica, mas que representa algo que você viveu, um aprendizado ou um trauma de infância, seja lá o que for, criou essa conexão. Então vou mostrar outro vídeo aqui de uma rede neural com vários neurônios. Isso aqui são neurônios de verdade in vitro, laboratório. E olha essa rede com milhares de neurônios se conectando, né? Isso aqui está acelerado, várias horas aqui acelerado. E perceba que tem um brilho, né? O que é esse brilho? Energia elétrica, são elétrons, trocando informação. Que tipo de informação? Ah, casamento não é bom, depois que casa engorda, todo rico fez alguma coisa errada para ter dinheiro. Qual que é a informação que trafega nessa sua rede neural aí? O que você aprendeu? Tudo isso aqui são informações, e quanto mais forte o sentimento, mais forte são essas conexões. Aqui, ó, toda vez que você aprende algo novo, o seu cérebro vai aumentando essas conexões. Olha a importância de você aprender coisas novas, fazer coisas novas, conhecer novas pessoas, ir para novos lugares, fazer viagens, mudar o caminho que você faz para o trabalho, para a escola. Toda vez que você aprende coisa nova, você vai expandindo, aumentando essas suas conexões. Muito louco, não é? Agora, isso é bom quando essa sua experiência é boa e é péssimo quando é um trauma de infância. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que sofreram muito com o pai, ou não teve pai, né? Não teve mãe. Algum problema muito forte na infância, perdeu um ente querido, um assalto. Então essa rede fica muito forte. O que acontece no nosso cérebro? Quando você tem uma forte emoção, um forte impacto emocional, essa rede fica muito forte. Então o nosso cérebro ele é condicionado, ele é programado de duas formas. Ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Então imagine o seguinte: se você tem um forte impacto emocional de um trauma, alguém que morreu, alguém que traiu você, uma perda financeira, isso se conecta muito rápido, você gera um aprendizado. Um aprendizado que naquele momento, naquela emoção, muitas vezes é equivocado. Então o primeiro lance é: você gera conexões através de forte impacto emocional ou de repetição. Se é um forte impacto emocional, conecta muito forte. Repetição, todo dia você vivendo num relacionamento tóxico, todo dia você ficando mal com o seu relacionamento, aí aquela conexão vai criando e você fala assim: casamento é uma coisa terrível. Então, são essas conexões. Da mesma forma como elas se formam, elas também se desfazem. É muito importante você entender que as conexões que a gente gera, os traumas que a gente vive, as experiências que a gente tem, os aprendizados,
quando a gente para de retroalimentar isso, de ficar repetindo na nossa cabeça, eu sou burro, tudo que eu faço dá errado, você começa a enfraquecer essa rede e ela deixa de ter força, porque não está mais trocando informação. Então, por exemplo, eu falei do Tico e do Teco. Muitas pessoas ficam falando que o Tico e Teco não funciona. Inconscientemente, ela está se chamando de burra. E a pior coisa que você pode fazer é se chamar de burro ou de qualquer outra coisa pejorativa. Por quê? Já falei várias vezes aqui em outros vídeos. O nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginado. E quando você fica repetindo coisas, mesmo que seja na brincadeira, aquilo vira sua identidade. Você se identifica com um eu que não é o seu eu. É um falso eu, é o ego. É uma coisa inferior a quem você verdadeiramente é. Outra coisa importante de entender é que a gente tem milhares de conexões neurais, né, sobre vários aprendizados que a gente teve. E muitas vezes ela está ali adormecida, mas acontece alguma coisa que funciona como um gatilho mental, um gatilho emocional. Eu fiz um vídeo aqui sobre gatilhos mentais, que eu vou deixar aqui no card para você ver o que são gatilhos para você entender. Então são eventos, situações que acontecem que dispara a sua rede neural de um momento do passado e você revive tudo. Revive sentimentos, lembranças, pensamentos, as coisas que foram ditas e muitas vezes você se afunda. Faz sentido isso que eu estou te mostrando aqui? Você lembra de algum evento do passado que mudou a sua história? Muitas pessoas têm divisores de águas, positivos ou negativos. Depois que aconteceu isso na minha vida, tudo mudou. E uma forma de você identificar onde você parou, onde você foi bloqueado, é quando que começou a mudar. Muitas pessoas ficam doentes depois de um forte impacto emocional de trauma. Já falei aqui várias vezes, em vários vídeos, como que esses bloqueios podem até nos adoecer. Então comenta aqui embaixo se você consegue se lembrar de algum evento, de algum trauma, de alguma lembrança que te atrapalha. Muitas vezes são pensamentos repetitivos por conta de bloqueios emocionais. Você foi criado num ambiente de muita crítica, de muito abuso mental, físico e até sexual, e isso geraram bloqueios emocionais. Então, o que é importante entender? Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento gera resultado. E os seus resultados vão retroalimentar os seus pensamentos. Então muitas pessoas estão num looping sem fim de pensamento ruim, sentimento ruim, comportamento ruim, né? Muitas vezes limitado ou nem se comporta, fica travado totalmente. Tem resultados ruins e isso retroalimenta. Eu realmente sou assim. E vai piorando a imagem que a pessoa faz de si mesma, distorce a imagem, aí tem um problema de autoimagem, distorce a identidade, a pessoa começa a achar que ela é uma coisa que ela não é, e também a capacidade que ela tem, muitas vezes, do que ela merece ou não merece. Tudo isso por quê? Porque ela tem bloqueios. A gente vê aqui, né, são sinapses, as ligações, aquelas conexões que eu mostrei, trocando informação. Que tipo de informação? Química, eletrônica, elétrica. Essas informações, por exemplo, um vício, a pessoa que é viciada em pornografia, droga, bebida, ela precisa dessa química aqui no cérebro dela para manter aquela conexão. Uma vez que ela rompe, ela interrompe esse fluxo, muda. Como que eu faço para mudar? Como que eu faço para desbloquear? Algumas coisas são bem simples, outras coisas precisam de um esforço mais intenso. Eu explico tudo isso na minha mentoria que eu tenho sobre reprogramação mental, chamada 3M, onde eu falo sobre isso e muito mais. Passo exercícios, técnicas para você reprogramar e explico, né, o que é fácil, o que não é, o que é mais difícil de você mudar. Então, se você mudar qualquer um desses passos aqui, você começa a reprogramar. O que é reprogramar? É desaprender, é desconectar essas redes neurais que têm um aprendizado que te atrapalha. Se você muda o seu pensamento, aí tem aquele lance de pensar positivo.
funciona muito bem, mas também tem condições que não funcionam. Para algumas pessoas não vai funcionar, porque o pensamento negativo dela já está muito acelerado. Então, o pensamento positivo vai, mudar o seu sentimento, você vai se sentir melhor. Quando você se sente melhor, você tem novos comportamentos. Você consegue falar em público, por exemplo. Você consegue muitas vezes fazer uma aula de dança, não tem vergonha. Fazer um vídeo, igual estou fazendo aqui para você. Muitas pessoas querem falar de Deus, falar de TI, falar de vendas, mas não consegue, tem um bloqueio emocional, que ela depende da aprovação dos outros, tem medo do que vão achar dela. Quando você muda isso, você muda o resultado. Às vezes você vai ter um caminho inverso, você vai passar por uma experiência espiritual, você vai passar por uma experiência no seu emprego que vai te dar um resultado completamente diferente, inesperado e positivo. E você vai começar a pensar, é possível, eu sou capaz. E aí quando você começa a pensar isso, porque você teve um resultado, você muda o seu sentimento. E esse sentimento, ele te dá emoção, energia em movimento, emoção que te põe para frente. Tem emoção que te freia, emoção que faz você correr e emoção que faz você ir em direção ao que você quer. Quando você tem pensamentos que vão te direcionar para o que você quer, sentimentos positivos, você se comporta naquela direção, você tem resultados. Então, se você muda um desses pontos, você muda a sua vida. Você começa a mudar os seus resultados, a forma como você se vê e tudo mais. Então, aqui, essa é uma demonstração de um bloqueio emocional na prática. O cavalo, ele sabe que não adianta mais ele fugir. Toda vez que ele percebe a cordinha amarrada assim, quer dizer que ele já fez muita força e não tem nada que ele faça que vai mudar. Por quê? Porque inicialmente amarraram ele numa árvore, num poste, ele fez força, não foi, fez força, não foi, fez força, não foi, e entendeu que não adianta fazer força. E aí, a pessoa que entende de cavalo falou assim, não, pode botar ali na cadeira que vai dar nada. Então essa foto, ela é poderosa e demonstra a vida de muitas pessoas. As pessoas sabem que tem força, que tem potencial para fazer muito mais, mas não consegue. Tem uma coisa travando e essas coisas muitas vezes não tem o menor sentido. Tá com medo do que o vizinho vai achar, tá com medo das piadinhas do colega de trabalho que não quer sair da mediocridade. E aí quando você tenta sair da mediocridade, eles querem te puxar para baixo. Você tá aqui, seus amigos aqui, te puxando para baixo. São várias coisas desse tipo. Antes de continuar aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já apertou o botão do like? Já se inscreveu no canal? Pode ser que, se você não fez isso, pode ser que seja um bloqueio. Então aperta o botão do like, se inscreva no canal para que você entenda um pouco mais como funciona a sua mente, os bloqueios emocionais e comece a se destravar, beleza? Então o elefante também passa por isso. O elefante, quando ele é novinho, o pessoal amarra o pé dele numa corrente, prende num toquinho, ele faz força, não sai. Então ele faz muita força, não sai, condicionou a mente e ele entende que não adianta fazer mais nada porque ele já tentou de tudo, e não adianta. Só que ele cresce, fica muito forte e não lembra do potencial que ele tem. E aí pode botar a corrente num toquinho de nada que ele vai ficar preso lá, porque a mente do elefante foi condicionada naquele toquinho que não era nada. Eu vou compartilhar com vocês aqui um outro experimento muito interessante que eu gosto bastante, que é o experimento das pulgas na jarra. Não sei se você já viu, mas como funciona? Os pesquisadores colocam muitas pulgas dentro de uma jarra e as pulgas, elas pulam bem alto comparado com a altura dela, que vai fora da jarra. E aí o que os pesquisadores fazem? Colocam uma tampa e deixam por 3 dias. De tanto a pulga bater a cabeça na tampa, depois de tirar, nunca mais a pulga consegue pular o mesmo tanto que ela pulava antes. E o que é pior? As pulgas, os filhotes dessas pulgas, já nascem bloqueadas. Por quê? Porque elas observam o comportamento da comunidade que ela vive. Então, olha que interessante. O pesquisador coloca
um monte de pulga na jarra, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas elas pulam para fora da jarra. Deixa a tampa por 3 dias, de tanto bater a cabeça. Depois dos 3 dias, quando ele volta e tira essa tampa, nunca mais a pulga volta a ser a mesma. E aí eu te pergunto, aconteceu alguma coisa na sua vida que nunca mais você foi a mesma pessoa, que te bloqueou? Tem como desbloquear, tem como ressignificar o passado. E aí, aqui tem a imagem sem a jarra, porém sempre limitada pela altura da tampa. Não é interessante? Muitos de nós fomos bloqueados. E quem são os maiores bloqueadores? Quem são os maiores bloqueadores? Os pais, por maldade. Ah, André, você está falando que os pais são maus? Não. Primeiro, porque as crianças amam muito os pais. Depois, porque é onde passa a maior parte do tempo, é onde tem mais convívio, mais atrito, mais estresse. Então acaba acontecendo bloqueio. Tem como não bloquear os filhos? Só se eles não nascerem. A partir do momento que a pessoa nasce, ela já pode ter bloqueio desde o ventre. Pode sentir as emoções da mãe. Muitas pessoas já são bloqueadas desde a barriga, porque o ambiente onde ela tá para nascer é de briga e a criança está ouvindo ali. Então pode ser, aí o segundo maior bloqueador, os professores. Por quê? Porque é onde a criança passa muito tempo, está exposta, tendo atritos. Depois, líderes, muitas vezes líderes religiosos, líderes numa empresa, né? E outros relacionamentos, como relacionamentos amorosos ou de amizade. Então a gente está sempre sujeito a ser bloqueado por alguém. Faz sentido o que eu te apresentei aqui? Comenta aqui se você lembrou de algum episódio traumático, algum episódio que te bloqueou. O seu comentário ele é muito importante, por quê? Não só para mim, para eu entender o que se passa com as pessoas, e também para outras pessoas, porque quando você comenta, a sua história pode ajudar outra pessoa. Então comenta aqui, eu estou pensando em fazer mais vídeos sobre bloqueios emocionais, e aí de repente você, com as suas dúvidas, me ajuda a desenhar um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe com outras pessoas, principalmente pessoas que você acha que está bloqueada. E também, se fizer sentido para você, me segue lá no Instagram, @AndréFoquesato, que eu estou sempre gerando algum conteúdo para destravar essa sua mente. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.